Olá, você alguma vez já se perguntou quem sou eu? Quem é você? Por que você existe? O que é a vida? Por que as coisas acontecem como elas acontecem? Por que as coisas existem como elas existem? Por que eu estou aqui? Existe um propósito nisso tudo? Ou eu sou fruto do mero acaso? Ou você é fruto do mero acaso? O que é a vida? Existe algo por trás sustentando tudo isso? Se você alguma vez na sua vida já se perguntou essas e outras questões relacionadas, ou se nesse momento em que eu estou falando sobre isso, algo em você, dentro de você, ressoou com essas questões, te tocou, chamou a sua atenção, eu quero que você continue nesse vídeo aqui. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou pesquisador da consciência e psicoterapeuta. E hoje nós vamos falar sobre uma inteligência que eu considero a mais importante de toda a nossa vida, que é a inteligência existencial. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência existencial, que envolve todas essas questões e muitas mais questões relacionadas, como essas que eu fiz no início do vídeo. Então, continue me assistindo. Howard Gardner talvez tenha sido um dos pensadores que mais revolucionou a nossa visão sobre inteligência. Ele elencou pelo menos 9 inteligências presentes nos seres humanos. Antes disso, talvez nós pensássemos inteligência como aquela capacidade de resolver problemas matemáticos complexos ou de lermos alguma coisa e rapidamente absorvermos aquele conteúdo. Isso também são inteligências, mas Gardner elencou pelo menos 9 sistemas, 9 facetas da inteligência. Inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência musical, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística e, para mim, talvez a principal delas seja a inteligência existencial, que diz respeito justamente a esses assuntos que nós tratamos no início do vídeo, essas perguntas, né? A essa conexão profunda com a vida e a tentativa de responder a essas questões. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Sem esses questionamentos, nós tendemos a vagar pela vida como se nada fizesse sentido ou sendo empurrados de um lado para o outro, sendo conduzidos, sem muito assumirmos a nossa postura de agentes também transformadores da realidade, de agentes atuantes, de agentes com a capacidade de interferir na realidade em que nós existimos. Por isso, fazer essas perguntas, quem somos nós, por que nós estamos aqui, é fundamental para que a gente encontre um norte na vida, para que a gente encontre um sentido para tudo isso, para essa existência. Nós vivemos um tempo, ou numa sociedade pelo menos conhecida, em que a ansiedade, a depressão, os problemas
psíquico-emocionais, mentais, de origem sentimental, envolvem em grande parte a população. Existem muitas pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão e de outros problemas correlacionados com esses aspectos internos. Então esse é o melhor momento, talvez, para que nós repensemos a nossa postura, as nossas reflexões, o nosso contato e o nosso interesse com o nosso mundo interno. Em um mundo como o nosso, nós tendemos a olhar sempre para fora. Nós tendemos a valorizar sempre o que é tangível, o que é palpável, o material, o que é físico. Nós corremos uma corrida muito louca para tentar alcançar o coelho da corrida dos cachorros. Impossível de ser alcançado, mas nós continuamos correndo. E quando nós somos inseridos nesse mundo e corremos de um lado para o outro, buscando sempre valores que nós nem sabemos se realmente são valores, mas porque todo mundo está buscando, a gente também segue buscando, sem muito refletir, sem muito questionar essas questões que nós colocamos no início, nós vamos vagueando, seguindo pela vida. E um dos grandes aspectos geradores da melancolia, da depressão, da ansiedade é justamente essa falta de conexão interna, essa falta de conexão com quem nós realmente somos, com nossos verdadeiros valores, com as nossas verdadeiras expressões e virtudes internas. Pelo menos eu correlaciono assim. E dentro do nosso trabalho, nós temos uma ferramenta muito importante que eu chamo de roda do tesão ou roda dos T's. Por quê? Porque uma vida com propósito é uma vida com libido, é uma vida que vale a pena ser vivida. E dentro dessa ferramenta, nós dividimos as áreas da vida em pelo menos 5 áreas para que nós, dissociados da nossa personalidade, nos olhando sob um olhar externo, de fora, como se fosse uma consciência olhando aquela personalidade, aquele ego atuante que somos nós pudéssemos ter um parâmetro sobre a nossa vida, um panorama sobre as áreas da nossa vida e as áreas que nós estamos colocando atenção, que nós estamos direcionando energia, enfim. Dentro dessa roda da vida, nós dividimos então a vida em 5 principais aspectos. Desculpe as minhas formas geométricas, mas eu sou realmente não muito bom nos desenhos. Então nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E nós dividimos então as áreas da vida como a primeira, espiritualidade. Ou missão de vida. A segunda, nós podemos colocar aqui saúde. Eu vou escrever assim, que é melhor. Dentro, né? Saúde. A terceira, nós podemos colocar relacionamentos. Relacionamentos. A quarta, nós podemos colocar trabalho ou missão. Aqui vai a nossa missão de vida, que é a nossa manifestação. Espiritualidade,
E, por último, a nossa relação com as finanças. Como nós organizamos a nossa vida financeira? Então, essas são as áreas primordiais que, claro, vão elencar diversas outras áreas. E essa é uma ferramenta que nós utilizamos, como eu disse, para que a gente tenha uma visão, um panorama mais geral, mais global, sobre como a nossa vida está sendo conduzida, como nós estamos gerenciando, colocando energia, dando atenção para as áreas, para os aspectos da nossa vida. E dentro de tudo isso entra a inteligência existencial. É uma forma, é um aspecto da inteligência existencial pensarmos a nossa vida. E agora eu quero que você aí em casa reflita por alguns segundos como está a sua relação com a saúde. Não é só fazer exames, não é só sobre, eu estou respirando, estou andando, está tudo ok. Não é só sobre a ausência de doenças, mas como você está cuidando da sua saúde, como você está se preocupando, colocando energia, dando atenção para que você desenvolva a sua saúde, para que você realize exercícios físicos, por exemplo, exames periódicos, a sua alimentação, a sua relação com a respiração, com os aspectos que envolvem uma vida saudável. Como que está essa relação aí? Relacionamentos. Relacionamentos envolve uma gama também de fatores. Relacionamentos amorosos, afetivos, familiares, relações no trabalho, relação consigo mesmo, interpessoal e intrapessoal, né? Então, tudo isso são relacionamentos. Como nós nos relacionamos com a vida, como nós nos relacionamos com o dia a dia, tudo isso entra nessa área relacionamentos. Outro aspecto, trabalho e missão de vida. Você, no seu trabalho, consegue manifestar as suas virtudes, as suas qualidades, o que você tem de melhor a oferecer? Você está num trabalho que realmente faz o seu coração vibrar de alegria, faz o seu coração se sentir preenchido. Você se sente preenchido trabalhando com o que você trabalha? Você sente que você está cumprindo a sua missão de vida, manifestando o seu melhor, que o seu trabalho ele estimula o que há de melhor em você e que você consegue oferecer dentro do seu ambiente de trabalho o seu melhor, seja nas relações, seja no que você faz. Você entende o que é trabalho? Ou você pensa o trabalho como emprego, como algo em que você vai passar algumas horas e no final do dia eu vou ter o meu happy hour, eu vou ter a minha liberdade? Como você enxerga essa relação trabalho dentro da sua vida hoje? Esse é outro aspecto que entra aqui nessa visão sobre a roda da vida. Outro aspecto é as finanças. No nosso mundo é muito importante a relação financeira, o dinheiro. Como nós nos relacionamos com essa energia chamada dinheiro, como nós nos relacionamos com os aspectos financeiros. Quais são os paradigmas que nós cultivamos dentro de nós acerca desse aspecto? Nós procuramos manifestar virtudes de tal forma que nós nos sentimos bem em receber por realizar essas manifestações, por gerar valor na sociedade, ou nós temos uma relação não muito boa com o dinheiro? Como você enxerga o dinheiro? O dinheiro é uma coisa suja, o dinheiro é uma coisa que não tem, que não deveria ter valor ou importância. Como que você se relaciona com isso? Com essa energia dinheiro? Isso diz tudo sobre como nós conduzimos a nossa vida financeira.
se nós conseguimos gerenciar esse dinheiro de uma forma mais clara, de uma forma mais próxima, a gente se livra rápido do dinheiro, se nós sentimos prazer em ganhar dinheiro, em receber por fazer algo. Então, isso diz muito sobre a nossa saúde financeira, sobre como nós nos relacionamos com essa energia. E, por último, e talvez o que englobe tudo isso aqui, a espiritualidade. Aqui eu coloco espiritualidade como essa conexão realmente com algo superior, com algo muito maior do que nós e que direciona a nossa vida e que responde, pelo menos parcialmente, a grande parte dessas questões. Existe alguém conduzindo ou não existe? Nós estamos aqui por quê? Para quê? Por que que eu existo? Será que eu faço parte de algo maior? Será que existe um propósito na minha existência? Isso aqui nós respondemos com a espiritualidade, com essa conexão. Como você vive a sua espiritualidade? Você pensa a espiritualidade como pertencer a algum grupo de pessoas, alguma religião, ir a um templo, entoar cânticos ou entoar leituras? Ou você pensa a espiritualidade como uma conexão, como algo profundo e interno? Isso diz muito também sobre a sua saúde, sobre esses aspectos que nós iniciamos o vídeo perguntando: quem sou eu? Por que eu estou aqui? A espiritualidade é o que nos conecta com a vida, é o que nos direciona, é o que dá sentido à nossa existência, é o que nos faz lembrarmos as nossas origens existenciais. Então ela é muito importante, principalmente dentro desse aspecto de inteligência existencial. E agora que eu coloquei, que eu dividi a vida dentro dessas rodas, dessas áreas, eu quero que você olhe para a sua vida e perceba em qual área você não se sente realizado, em qual área você sente que não está colocando a devida atenção, que você não está dando o devido valor. E por quê? Por que que isso está acontecendo? Por quê? Qual área e por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo? Quais são os motivadores ou os distanciadores dessa atenção ou não, dessa investida ou não de energia? Por quê? Então, pensar a inteligência existencial passa justamente por esse mergulho interno, por essa autoobservação, por esse autoconhecimento, por nós nos enxergarmos de uma forma dissociada, para que possamos avaliar de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais intensa, como estão os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, como estamos nos relacionando com a vida, com os acontecimentos, com as coisas, com o dia a dia, com as pessoas, com nós mesmos. O que eu vejo quando eu olho no espelho, além da minha imagem, o que eu sinto, tudo isso diz muito sobre como eu vou viver a minha vida, sobre o meu nível de conexão com a vida ou não. Tudo isso está correlacionado. Todos esses aspectos se interconectam, se interrelacionam. E é muito importante que nós tenhamos essas reflexões. O que eu penso está coerente com o que eu sinto? O que eu penso e sinto está coerente com o que eu faço? Existe um aspecto muito importante que nós observamos dentro do processo terapêutico,
que é um aspecto chamado de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, que fala justamente sobre o que eu sinto e o que eu penso não é o mesmo que eu faço. Ou seja, eu penso que ajo de uma forma, eu penso que eu valorizo determinadas coisas, eu penso que eu nutro e gero determinados valores, mas os meus comportamentos não condizem com o que eu penso e com o que eu sinto. E esses aspectos são essenciais dentro da inteligência existencial. Será que o que eu penso e sinto condiz com o que eu faço? Então aqui nós podemos elencar 3 itens fundamentais. Começar com o primeiro, que é o sentir. O sentir, ele é muito importante. É o sentir que dá sentido para as coisas. É o sentir que faz com que eu extraia e ofereça para a vida determinadas frequências, determinadas informações, ou o sentir que me gera o sentido das coisas. É como eu me relaciono com as coisas e como as coisas se relacionam comigo. Como eu trago essa correlação para o meu mundo interno, subjetivo. Então, o sentir, ela é a frequência base da nossa vida. Sentir é o principal elemento para gerar, então, o pensar. O pensar diz respeito com o nosso aspecto psíquico. O que eu penso. Então, o meu sentimento, ele gera o cenário de fundo, a vibração, a frequência de fundo, que vai resultar nos meus pensamentos. O que eu penso é o pontapé para as minhas ações. E o que eu penso está dentro de uma série de fatores que nós chamamos de paradigmas. Os meus paradigmas influenciam a minha forma de pensar. Como eu penso a vida, como eu penso sobre as coisas que me acontecem, ou como eu não penso sobre as coisas que me acontecem, como eu permito que o automático conduza a minha vida. E por último, o sentir, pensar e agir ou fazer. Agir é a ação, é o comportamento. Eu vou colocar até aqui. Comportamento. Aqui nós poderíamos colocar também as emoções, porque as emoções e os sentimentos são coisas muito próximas, porém diferentes. As emoções são os carimbos, as assinaturas daquilo que eu faço naquele momento. O sentimento é a frequência de fundo. Emoções e sentimentos dão sentido para a vida, se relacionam com a nossa percepção, com a forma com que nós abstraímos, extraímos da vida e com a forma com que nós oferecemos para a vida. Porém, as emoções são momentâneas, elas vêm e vão. O sentimento é a base da vida, é a frequência, a vibração da vida. Se eu tenho como sentimento base da minha vida o amor, eu vou agir, eu vou pensar, as minhas emoções vão existir, mas eu vou me relacionar com elas de uma determinada forma. Se eu bloqueio esse sentimento de amor e o que eu tenho é raiva, é rancor, é ódio, que é algo mais profundo do que a raiva, eu vou agir, eu vou pensar
de outra forma. Eu vou me relacionar e vou me comportar de outra forma. Eu vou manifestar de outra forma. E então, por mais alegria que eu sinta, aquela alegria, ela tem como sentimento de base um ódio, um rancor. E aquele rancor, aquela vibração de base, transforma a minha alegria em algo diferente da alegria sentida quando eu estou sob a frequência do amor. Isso é assunto para outros vídeos, mas isso aqui é extremamente importante, então. O sentir, o pensar e o agir. Existe conexão entre esses três elementos na minha vida? Ou eu sinto uma coisa, eu penso outra e eu ajo de outra forma? Então eu sinto, por exemplo, ou melhor, que é mais comum, a gente dar mais atenção ao que eu penso e não ao que eu sinto. Então eu penso que eu quero ter uma vida mais próspera. Mas o que eu sinto no fundo? Que eu sou merecedor disso? Que eu tenho potencial para isso? Que eu tenho capacidade de ser mais próspero? Ou eu penso que quero ser mais próspero, mas no fundo eu sinto que não sou, que não tenho essa capacidade. E por isso, as minhas ações não serão voltadas para a prosperidade. Serão voltadas para outra coisa, para as distrações, mas não para a prosperidade. Ou eu penso que valorizo o meu relacionamento amoroso, afetivo, a minha família, mas o que eu sinto é que eu gostaria de não estar nesse relacionamento. O que eu sinto é que eu gostaria de estar fazendo outras coisas. Ou o que eu sinto é que esse relacionamento não me satisfaz. Ou que esse relacionamento ele é deficiente em alguns aspectos. E então eu ajo colocando a minha energia em algo externo. Eu não dou atenção para o meu relacionamento, ou eu nem coloco energia ali. Então esses são aspectos para que a gente possa pensar sobre aquilo que eu disse sobre dissonância cognitiva. Então é muito importante dentro da inteligência existencial, dentro dessa conexão de nós conosco mesmo, que a gente faça essas perguntas, que nós possamos olhar claramente, com verdade, sobre esses aspectos da nossa vida. Só assim nós conseguiremos ser agentes transformadores, principalmente da nossa vida. Se você quer mudar o mundo, comece por pintar a sua aldeia, disse um sábio filósofo e poeta certa vez. Como a gente pode interpretar isso? Se eu quero mudar algo no mundo, se eu quero um mundo diferente, uma vida diferente, eu preciso começar prestando atenção em mim. O que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, como eu me comporto, o que eu sinto, quais emoções fazem parte do meu dia a dia, quais paradigmas conduzem a minha vida, enfim, tudo isso interfere e gera a vida que eu levo, a vida que você leva. Então, fazer esses questionamentos, perguntar sobre esses assuntos é muito importante dentro daquilo que nós chamamos de inteligência existencial. Então, dentro dessas informações, eu quero que você, aí na sua casa, pense sobre si mesmo, sobre todos esses aspectos na sua vida e pense e escreva aí embaixo o que você está fazendo, onde você está colocando energia, onde você está deixando de colocar energia e por que isso está acontecendo. Como está esse eixo entre o sentir, o pensar e o agir dentro da sua vida? Pense numa área que você queira expandir, pense numa área que você queira melhorar na sua vida. Como está o seu nível de atenção para essa área? Como está o seu sentimento em relação a ela? Como está o seu pensamento ou os seus pensamentos em relação a essa área?
e como estão os seus comportamentos, como você está agindo para transformar, para mudar aquilo que você deseja mudar. Ou você nem pensa ser capaz, ou pensa nem ser capaz de transformar ou de mudar algo. E daí a gente volta na questão da inteligência existencial. Quem é você? Por que você existe? Será que essa capacidade, será que esses valores com que você se relaciona, com que você deseja, almeja, será que eles são valores reais? Ou você está fazendo isso porque você se baseou em alguém, ou alguém disse, ou existe um fluxo social que te conduz a valorizar isso, mas dentro de você gostaria de valorizar outras coisas? Pense, reflita. Esse é o nosso objetivo aqui. Trazer informações, mas trazer reflexões. Sem reflexões, sem parar e prestar atenção no nosso mundo interno, nós não conseguiremos mudar nada, alterar nada. E nós temos essa capacidade. Por isso, pensar em inteligência existencial é pensar sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre o nosso mundo interno. É por isso que eu te digo, conheça-te a ti, assuma o controle. Até o próximo. Tchau, tchau.